Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um Ciência para o Rio. No episódio de hoje, vamos conversar com o escritor, historiador e professor de literatura comparada da UERJ, João César de Castro Rocha, um dos primeiros intelectuais brasileiros a tratar a guerra cultural como eixo da estratégia da política da extrema-direita. Bom dia, João. Um grande prazer te receber aqui. Bom dia, professor Ricardo Lodge. Uma alegria grande o nosso diálogo. João, você tem se dedicado a entender como a retórica do ódio se tornou uma linguagem dominante no Brasil, atravessando não apenas o campo político, mas também o espaço acadêmico e científico. Isso vem afetando a produção de conhecimento, especialmente nas universidades e instituições públicas. Como alterar esse processo? Essa é a questão central, especialmente para os que, como nós, somos professores universitários e temos um dever cívico de fazer com que o conhecimento produzido na universidade chegue à sociedade, que, em última instância, é a sociedade que nos sustenta. A retórica do ódio, eu tentei decifrar qual é a retórica que faz com que a extrema-direita tenha conseguido um fenômeno político inédito no século XXI. E com honestidade intelectual nós precisamos reconhecê-lo. É que hoje, especialmente no Brasil, não apenas, mas especialmente no Brasil, o campo político que seduz a juventude, o campo político que leva centenas de milhares de pessoas para as ruas, não é mais o campo progressista, muito menos o campo da esquerda democrática. É o campo da extrema-direita. E eu me perguntei como isso era possível. E tentei responder com os instrumentais com os quais eu trabalho. Eu sou historiador de formação, mas dediquei toda a minha carreira aos estudos literários. E eu me dei conta que havia um ponto absolutamente central e que nós estávamos negligenciando. É a retórica. Mas o que é retórica, professor Ricardo Lodge? Nós esquecemos. A retórica é um discurso inventado na Grécia, no século V a.C., na Ágora, no auge da experiência democrática grega. E três discursos surgiram, então, nessa época. A filosofia, que formula perguntas complexas para questões profundas e responde conceitualmente. A sofística, que é aparentada ao que no futuro nós chamaremos de literatura, e não tem uma preocupação com a verdade, mas com o próprio jogo da linguagem. Por isso se aparenta a ficção, o que nós chamamos de literatura. E o verdadeiro discurso da Ágora não era nem a filosofia nem a sofística, era a retórica. Mas o que é a retórica? Se isso ficar claro, nós entendemos tudo. A retórica é uma estratégia discursiva que mobiliza recursos linguísticos e repertórios de memória para adaptá-los a um público determinado, de modo a criar um sentimento específico, um afeto. Então, a retórica, nós muitas vezes pensamos na retórica como a arte do bem-dizer. Mas é preciso recordar que o bem-dizer da retórica não é o falar bonito. O bem-dizer da retórica é a eficiência discursiva. A eficiência discursiva depende da manipulação do afeto que se pretende criar. A extrema-direita, no mundo inteiro, hoje, é mestra em retórica. Eu fiz um estudo, não vou detalhar aqui agora, eu fiz um estudo dos mais importantes influencers da extrema-direita. Por exemplo, no México, Axel Kaiser. Na Guatemala, Glória Álvarez. Nos Estados Unidos, Ben Shapiro. Na Argentina, talvez eu tenha sido o primeiro no Brasil a chamar a atenção para um nome, que era um desses influencers que foi apresentado no Brasil como um economista liberal e disse, não. Ele é de extrema-direita, radical, anarco-capitalista, Javier Milei. No Brasil, há uma pletora de figuras similares. Todos lançam mão de recursos linguísticos similares, todos têm um domínio completo da retórica e o sentimento que eles querem produzir. Essa é a questão central, é o ódio. Mas como eles produzem ódio, que é a própria essência da guerra cultural? Continuo rapidamente? Vamos lá. Definição de guerra cultural, para que entendamos o enorme desafio que temos pela frente. A guerra cultural é uma máquina de produzir narrativas radicalizadoras que inventam inimigos imaginários, que produzem pânico social, e a resposta ao pânico social é a retórica do ódio. E não existe nenhum sentimento na história do Homo sapiens, infelizmente, não existe nenhum sentimento que tenha poder de agregar e de amalgamar como o ódio. Recordemos que Cristo foi crucificado. Nem Cristo conseguiu seduzir as pessoas com a mensagem de paz e de amor. O sentimento que realmente reúne as pessoas é o ódio, é o ressentimento, são os afetos famosos, os afetos tristes. E a guerra cultural da extrema-direita é um instrumento através do qual a extrema-direita consegue uma proeza. E, de novo, nós temos que reconhecê-lo com honestidade intelectual. Será a única forma de superá-los.
A extrema-direita hoje avança no mundo inteiro de maneira impressionante, vertiginosa, conquistando corações e mentes e vencendo eleições livres e democráticas. Esse é o grande fenômeno e o grande escândalo do século XXI. Como é que a gente vira esse jogo? Ninguém sabe. Se eu soubesse, eu seria o assessor da Kamala Harris, porque ela teria vencido Donald Trump. Eu tenho uma suspeita. De um lado, o que nós estamos fazendo agora. Contra a retórica do ódio, a nossa única alternativa é a ética do diálogo. Isto é, se a retórica do ódio reduz o outro à imagem do inimigo, que deve ser eliminado, a ética do diálogo vê no outro um outro sujeito, com o qual eu aprendo e com o qual eu sempre me enriqueço precisamente pelas diferenças. Mas é preciso reconhecer que essa é uma proposta muito utópica, quase poliânica. A ética do diálogo não é suficiente por si só para se contrapor à retórica do ódio, porque é o que eu demorei a compreender. No primeiro livro que eu escrevi sobre o tema, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, de 2021, eu nem sequer fazia ideia do que eu direi agora. No segundo livro, O Bolsonarismo, na Guerra Cultural ou Terrorismo Doméstico, eu já toco no assunto de maneira mais clara. É que a retórica do ódio é uma transferência para a política das leis da economia da atenção do e-commerce, do comércio digital. Quer dizer, dado o fato concreto de que o número de ofertas no universo digital é tão vertiginoso que é sobre-humano, o universo digital só sobrevive se seguir as leis da economia da atenção, que são leis cuja finalidade é 1. Capturar a atenção, 2. Reter a atenção capturada, 3. Afunilar a atenção capturada para vender produtos. Isto é, um dos segredos do avanço da extrema-direita é a monetização da atividade política, em todos os níveis. 2 exemplos apenas, que são bem eloquentes. Quando Donald Trump perde as eleições em novembro de 2020, ele lança uma campanha de arrecadação de fundos. Segundo ele precisava de dinheiro para contestar as eleições. O professor Ricardo Lodge, de novembro ao dia 1 de janeiro de 2021, o Donald Trump arrecadou, segundo a revista Forbes, no dia 1 de janeiro fez uma longa matéria calculando os ganhos do Donald Trump. 225 milhões de dólares em 60 dias. Em tom menor, claro, de maneira quase caricata, o ex-presidente Bolsonaro, em uma semana, arrecadou 17 milhões. É uma máquina de monetização constante. Agora, como fazer frente a isso? Eu tenho proposto que é tolice imaginar que nós vamos derrotá-los narrativamente. Não vamos. Sejamos honestos e humildes. Eles são melhores do que nós. Nós vamos perder sempre de 7-1. Se nós imaginarmos que do que se trata é disputar no plano narrativo. Mas nós podemos derrotá-los. Derrotamos em 2020 nos Estados Unidos e em 2022 no Brasil. E se o Brasil foi, durante o governo Bolsonaro, um laboratório mundial de avanço da extrema-direita, um laboratório mundial de dissonância cognitiva coletiva, em proporções inéditas no século XXI inteiro, o Brasil também foi o local em que a extrema-direita foi derrotada da maneira mais fragorosa. Como é que você, de fato, derrota a extrema-direita? Você só derrota a extrema-direita com políticas públicas voltadas para a igualdade social e voltadas para o bem comum. A extrema-direita não tem projeto de nação. A extrema-direita é apenas um projeto de destruição constante. É um projeto de oposição permanente. É um propósito de uma guerra cultural sem trégua. E é muito interessante, se nós pararmos um minuto para pensar, que nós do campo progressista ou da esquerda democrática nunca tínhamos falado em guerra cultural. Nunca. Nós falávamos em luta ideológica, disputa de ideias, luta pela hegemonia no sentido do Gramsci. Quem inventou a ideia de guerra cultural foi a extrema-direita. Isso é bem importante, porque as palavras dizem muito. Se é guerra, o outro não é um adversário político. O outro não é alguém que pensa diferentemente de mim. O outro é um inimigo. E na linguagem da guerra, inimigo se neutraliza, ou seja, se elimina. Para superar isto, não é a narrativa, nós não vamos nos tornar mestres nas redes sociais, porque os algoritmos das big techs favorecem a extrema-direita, mas há um ponto no qual, de fato, nós podemos derrotar a extrema-direita no mundo. 2, de um lado, o judiciário, mas o senhor é especialista na área. Mas o judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Brasileiro, tem criado jurisprudência que tem interesse para o mundo, não apenas para o Brasil. Se for o caso, falamos disso. De maneira mais concreta, como é que se derrota a extrema-direita? Por exemplo,
O governo da Frente Ampla precisa abraçar a causa do fim da pauta 6x1. O governo da Frente Ampla precisa tornar-se um governo de centro-esquerda. Realisticamente, de maneira objetiva, nós já somos adultos, não temos mais o direito de nos comportarmos como adolescentes apenas porque estamos nas redes sociais. Não é possível um governo de esquerda no Brasil hoje. Não há correlação de forças que sustente esse projeto. Mas um governo de centro-esquerda é absolutamente possível. E um governo de centro-esquerda significa um governo que dá isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que taxa os dividendos, que taxa os super ricos, que cria superávit que seja redistribuído. Porque lembremos, entre 1969 e 1973, durante a ditadura militar, o crescimento do PIB brasileiro superou o crescimento do PIB chinês. O Brasil crescia 14% ao ano entre 69 e 73. Foram as maiores taxas de crescimento de toda a economia do Ocidente. Chamado milagre brasileiro. Isso, mas, professor Ricardo Lodi, serviu para quê? Ao final do processo, a renda, a concentração de renda tinha aumentado e os índices de desigualdade social tinham igualmente crescido. Então, derrotar a extrema-direita não pode ser discursivamente. Até porque o próprio da esquerda não é o discurso. O próprio da esquerda é a praxis, é a união do discurso com a prática, da teoria com a ação. Se o governo se tornar um governo decididamente de centro-esquerda, é possível derrotarmos a extrema-direita. Então, esse conceito de dissonância cognitiva que você falou, ele nos ajuda a entender a rejeição de evidências científicas por parte de certos grupos sociais, mesmo diante de fatos incontestáveis, né? Essa é a questão central, que me custou muito trabalho para compreender. Como é que a extrema-direita se tornou visível pela primeira vez na passagem do século XX para o século XXI? Poderíamos, com bom humor, culpar o prefeito Eduardo Paes, mas só com bom humor. Tudo começou na Eco 92. Ou seja, a grande crise que o capitalismo enfrenta hoje é que o capitalismo, como ideia-força, não se sustenta se não for possível assegurar a ideia de que a acumulação de riqueza será infinita. Que o filho terá uma casa mais próspera que a do pai, que por sua vez é mais cômoda que a do avô, que por sua vez tem um patamar que o bisavô jamais imaginou, que é o American Dream, que é o American Way of Life. Você sempre sobe uma escada na prosperidade. Há uma palavra em inglês, americano, não havia no inglês britânico, que diz tudo, que é one-upmanship. One, up, para cima, manship, a qualidade de sempre subir um degrau na escada da prosperidade. Agora, essa ideia, que é a ideia-força do capitalismo, qualquer extremista, qualquer influência da extrema-direita, qualquer jornalista neoliberal dirá, mas nunca na história do Homo sapiens produziu-se tanta riqueza contra o capitalismo. É verdade. Uma riqueza concentrada, com uma desigualdade máxima, mas objetivamente é verdade. Como sistema econômico, nenhum sistema anterior produziu tanta riqueza contra o capitalismo. Mas por quê? Porque havia um princípio oculto que agora se revelou. O princípio oculto é que só era possível pensar no capitalismo como uma acumulação infinita de riqueza porque se supunha que a natureza, de igual forma, era um repositório igualmente infinito de novas riquezas. A extrema-direita começa a se afirmar por um negacionismo, que é o negacionismo matriz de todos os outros, que é o negacionismo climático. A extrema-direita não pode aceitar a crise climática, porque aceitar a crise climática significa aceitar que o capitalismo produz mais riqueza do que todos os outros sistemas, porque levará o planeta ao fim, porque levará o planeta à extinção, nessa predação absurda da natureza. Daí o negacionismo, que depois virou negacionismo histórico, negacionismo científico, e que se corporifica no ataque às universidades. Nós que somos professores universitários de universidade pública, eu estou convencido que nós temos a obrigação cívica de vir a público e denunciar de todas as formas possíveis o que a extrema-direita pretende. A extrema-direita pretende hoje, no Brasil, o que eu chamo o projeto de pinochetização do Brasil, que é era o projeto do Bolsonaro, era o projeto do Paulo Guedes e é hoje o projeto do governador Tarcísio de Freitas. A nossa missão de geração, missão histórica, é defender a universidade, é defender o conhecimento crítico e denunciar de todas as formas o avanço da extrema-direita. João, recentemente vivenciamos a utilização da guerra cultural como ferramenta de geopolítica, com uso excessivo de discursos antidemocráticos. A narrativa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, revela como essas estratégias simbólicas continuam operando.
como impedir tais práticas que podem colocar em risco a soberania nacional e a autonomia das nossas instituições. Ótimo. Deixa eu voltar então à questão da dissonância cognitiva e fazer o elo com essa pergunta. A dissonância cognitiva é um conceito que foi proposto em 1957 por um psicólogo social norte-americano chamado Leon Festinger, que publicou um livro muito importante, foi revolucionário na época, chamado Uma Teoria da Dissonância Cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É muito simples, bem simples mesmo. É o fato objetivo de que nós somos humanos e há sempre uma distância entre a nossa intenção e o nosso ato, entre a nossa crença e o nosso comportamento. O exemplo clássico do Festinger é o médico pneumologista tabagista, ou seja, meu pai. O meu pai faleceu aos 83 anos com uma excelente saúde e faleceu unicamente porque, sendo tabagista, teve uma internação e não conseguiu voltar a respirar sem a ajuda dos aparelhos. E teve, então, em um hospital quase inevitável, teve uma infecção. Mas aos 83 anos era um homem de grande saúde. Ele era tabagista. Nós conversamos com ele um dia. Disse: pai, o senhor é médico? Isso não é possível. A resposta dele, professor, ele disse assim: olha, eu sei mais do que vocês porque eu sou médico, mas eu não substituo o meu prazer de fumar pelos efeitos que isso possa causar. A dissonância cognitiva é isto. Ele é médico, ele sabe melhor do que nós, mas ele continua. E o que ele faz para continuar? Ele cria argumentos. Ele diz: não, mas eu caminho todos os dias 1 hora, mas eu comecei a nadar. Então, a dissonância cognitiva é próprio da condição humana. Nenhum de nós, só uma máquina, recebe sempre o mesmo estímulo e tem sempre a mesma resposta. Muitas vezes, nós escondemos de nós mesmos os nossos desejos. Temos uma realidade paralela. É isso. Caso contrário, não haveria psicanálise, na verdade. Seríamos todos transparentes. Mas isso é bem importante agora. Para o Festinger, quando essa dissonância cognitiva, que é inevitável, quando ela se torna muito grande, quando ela se torna um incômodo psicológico, o próprio da condição humana, diz o Festinger, é encontrar formas para diminuir a dissonância cognitiva. O exemplo que ele dá é o da fome. Você está com muita fome, você come algo. É o exemplo que ele dá. O que eu tenho proposto como uma torção teórica na ideia do Festinger, porque o Festinger escreveu em 1957. Não havia os meios de comunicação que é hoje. O que eu estou propondo, professor, para a nossa reflexão, é que a extrema-direita aprendeu a produzir o que eu chamo, então, de dissonância cognitiva coletiva. O que significa isso? Significa dizer que se eu consigo, através, sobretudo, das redes sociais, as terríveis correntes de WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, o que seja, se eu consigo convencer 58 milhões de pessoas de que existe um kit gay, que nunca houve no Ministério da Educação e Cultura no Brasil a proposta de um material didático pedagógico que configuraria um kit gay. Isso nunca existiu. Mas se eu convenço 58 milhões de pessoas de que há uma ideologia de gênero, de novo, uma ideologia de gênero como uma teoria cuja base é favorecer a mudança de gênero nos jovens, isso nunca existiu. Não há um único texto, um único paper que proponha isso. Mas se eu convenço 58 milhões de pessoas de que o kit gay há e de que a ideologia de gênero existe, do ponto de vista da realidade política, não é nem mais realidade paralela, é verdade objetiva. Porque se 58 milhões de pessoas vão às urnas e votam num candidato porque ele propôs que isso é verdade, politicamente tornou-se realidade. É uma coisa terrível. A extrema-direita faz isso no mundo inteiro com uma maestria impressionante, a capacidade que a extrema-direita tem de converter esses rumores em fatos políticos objetivos. Por isso que eu acho... Aqui, na verdade, o senhor pode falar melhor do que eu. Vou dar uma sugestão e conversamos. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral brasileiros têm dado uma contribuição para a jurisprudência mundial. Eu explico. Por exemplo, nos Estados Unidos não existe Tribunal Superior Eleitoral. Não existe essa instância que centraliza as unidades da federação. Um dos problemas americanos é esse. Mas como é que o ministro Alexandre de Moraes tem agido? É notável. Um exemplo concreto. Faltando uma semana para a eleição, e a extrema-direita faz isto, que eu diria agora, fez isto no Brexit, fez na eleição do Trump em 2016 e fez agora em 2024 no retorno do Trump.
Qual é o objetivo das fake news e das teorias conspiratórias? Me custou trabalho entender. Porque muitas vezes, nós perdemos tempo discutindo o mérito das fake news e das teorias conspiratórias. Quando nós o fazemos, nós reforçamos involuntariamente as teorias. Porque você a repete. Mas como é que funciona? Qual é a ideia? Não faz sentido imaginar que a extrema-direita bolsonarista produz uma fake news absurda para convencer um petista a votar no Bolsonaro. Não faz sentido imaginar que essa fake news é produzida para reforçar o voto de quem já votará no Bolsonaro. Qual é o objetivo? Esse foi a maestria da extrema-direita. E nós demoramos a compreender. Eles estão preocupados com uma margem muito estreita de indecisos. Em eleições muito apertadas, se com uma fake news você muda o voto de 1% do eleitorado, você ganha a eleição. Em 30 de outubro de 2022, se uma fake news que eles tentaram, vou mencioná-la daqui a pouco, se ela tivesse emplacado, eles poderiam ter ganho a eleição. Como é que funciona? Funciona assim, estrategicamente. Cria-se a fake news. Para emplacar, é preciso criar um efeito bola de neve. Começa. 2 influencers divulgam. 45 reproduzem. Em breve, isso tem milhões de visualizações. Quanto mais visualizações possui, mais a operação do algoritmo das Big Techs amplia. Chega um momento que você tem um vídeo como o do Nicolas Ferreira com 300 milhões de visualizações. Professor, isso ganha uma eleição. É 1%. Qual foi a fake news que eles tentaram fazer? E qual foi a jurisprudência criada pelo ministro Alexandre de Moraes? Se nós lembrarmos, faltando uma semana para as eleições, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, cometeram um dos mais graves crimes eleitorais, que é a denunciação de má-fé para mudar o resultado eleitoral. Eles chamaram a imprensa e disseram que havia um escândalo. E veja como a extrema-direita é sagaz. Porque a minha estratégia é essa, é reconhecer a força do adversário. Em nenhuma circunstância eu menosprezo a extrema-direita, em nenhuma circunstância. Eles são muito melhores do que nós, sobretudo para manipular e para desinformar. O que nós também não queremos ganhar esse campeonato. Mas o que eles fizeram? Eles chamaram a imprensa e denunciaram. E aí vem a astúcia da linguagem. Todo escândalo associado à esquerda, a extrema-direita coloca no aumentativo. Mensalão, petrolão, radiolão. Todos os escândalos associados à extrema-direita vai para o diminutivo. Rachadinha. Deveria ser o contrário. Aceitemos, de maneira ingênua e cândida, que o senador Sérgio Moro é um homem honesto e íntegro e que ele tem razão. O petrolão significava que em cada acordo da Petrobras, de cada negócio, havia 3% de propina. Aceitemos. Na rachadinha, não são 3%, são 95%. Então deveria ser petrolinho e rachadão, pela proporção básica. Eles são astutos. Radiolão, o que era o radiolão? Eles disseram que, sobretudo nas rádios do Nordeste, não houve as inserções necessárias da campanha eleitoral e eles queriam que se abrisse um caso, que o processo fosse aberto no Tribunal Superior Eleitoral. Professor Ricardo Lodi, vou lhe dizer uma coisa. Se de maneira ingênua o ministro Alexandre de Moraes, à época presidente do TSE, acolhesse a denúncia e abrisse o processo, com toda certeza, 1 mês depois da eleição, o processo seria considerado inepto. Mas o Bolsonaro provavelmente teria ganho a eleição. Porque onde há fumaça há fogo. Se o TSE acolhe a denúncia e cria o processo, eles então fariam uma máquina intensa de desinformação dizendo processo acolhido, denúncia comprovada. O que fez o ministro Alexandre de Moraes? Fez algo notável. Ele disse: uma denúncia de tal gravidade implica que provas robustas já há. Lhe dou 24 horas para apresentação de provas robustas. Caso contrário, os senhores serão provavelmente processados por denunciação de má-fé. O que aconteceu? Eles pediram desculpas. O ministro Fábio Farias pediu desculpa. Não somente isso. O que fez o ministro Fábio Farias, que era tão eloquente, gostava tanto dos holofotes, o senhor já percebeu que ele sumiu? Ele está torcendo para o ministro Alexandre de Moraes esquecer o crime grave que ele cometeu. Então, essa foi a jurisprudência. Se você acolhe a denúncia falsa, ao acolher uma denúncia falsa e abrir um processo, as chances de que a denúncia falsa se torne fato político verdadeiro são enormes. Porque para que se torne fato político verdadeiro, não estamos falando de provas ou de evidências, estamos falando do efeito retórico naquela massa de indecisos. E pensemos no típico brasileiro. Ele está indeciso, talvez ele não vote em ninguém, mas o TSE acolhe a denúncia, o processo é aberto
ele vai dizer, não, mas isso é injusto com o presidente. Não há paridade de armas. 1% poderia ter passado a votar no Bolsonaro, não poderia? Ele teria ganho a eleição. Então, isso eu acho que é a jurisprudência que o STF brasileiro tem oferecido ao mundo, na verdade. Para encerrar, João, quais são os caminhos para uma ciência mais inclusiva, crítica e transformadora? Para ser sintético, me permita pensar o caso da UERJ e depois fazer uma ampliação. A UERJ é um caso quase único nas universidades públicas brasileiras, porque a UERJ teve o estabelecimento de duas hegemonias muito fortes. Essas hegemonias permitiram que várias administrações se sucedessem numa acumulação positiva. Quando a UERJ é criada, até aproximadamente a eleição do reitor Ivo Barbieri, a UERJ é basicamente uma universidade que tem um modelo, que é a universidade de formação de quadros para a sociedade industrial e formação de quadros para a docência. E é um modelo muito bem sucedido. No Rio de Janeiro, todos os primeiros lugares dos concursos públicos, estaduais e municipais para a docência são sempre da UERJ. Essa hegemonia construiu um campus, que é o campus da Rua São Francisco Xavier. Não é pouca coisa. E em pouco tempo conseguiu construir aquele campus. A segunda hegemonia foi uma hegemonia ligada à pesquisa e à implementação de uma universidade enquanto ensino, pesquisa e extensão. Então, é muito importante que haja algo que falta na educação brasileira, que é a continuidade. Pode haver ajustes, pode haver mudanças do projeto, mas a continuidade de um horizonte é absolutamente fundamental. Mas no século XXI, eu creio que dois serão os fatores principais, na verdade três, mas eles se associam. São fundamentalmente dois, para que a universidade enfrente os desafios do negacionismo, tanto climático, científico, quanto o negacionismo histórico, e para que enfrente o terrível ataque que nós vamos sofrer da extrema-direita cada vez mais. De um lado, nós precisamos de uma concepção renovada de extensão. Até o século XIX, a universidade era ensino. A universidade era um local no qual se transmitia um ensino consagrado, um ensino considerado clássico ou dogmático. E os alunos basicamente copiavam e aprendiam. Com a moderna Universidade de Berlim, que surge em 1809, 1810, a universidade ganha um binômio. Não é mais ensino, agora é pesquisa. O que é pesquisa? É o conhecimento que está sendo produzido, o conhecimento que ainda não está na biblioteca na forma de livro, mas que não prescinde da biblioteca para saber o estado da arte de qualquer disciplina. No século XX, um tripé surgiu, que é a extensão. Mas a extensão, durante muito tempo, ela foi compreendida como o momento em que, magnânima, a universidade oferece para a sociedade os seus conhecimentos. Nós temos que renovar essa acepção de maneira radical. Nós precisamos ter uma extensão de dupla via. A universidade tem a obrigação cívica de oferecer para a sociedade o que dela recebeu. Isto é, nós produzimos conhecimento. Eu sou professor titular da UERJ, sou pesquisador do CNPq, porque o contribuinte fluminense paga imposto. Isso que paga meu salário, isso que permite a minha pesquisa. Então, eu me sinto na obrigação cívica de fazer aulas públicas, de dar cursos gratuitos, é parte da minha resposta. Uma universidade mais próxima do povo na sua missão extensionista, né? Mas de uma forma, professor, que eu creio que nós começamos a fazer, mas temos que radicalizar. Então, nós oferecemos o que nós produzimos. Nós temos que escutar mais. Há muitos saberes que ultrapassam o que é produzido na universidade. Por exemplo, se eu sou um professor, se fosse professor titular em Manaus, eu preciso aprender com os indígenas a ideia mesma de que a Amazônia é um grande jardim. Eu soube disso há pouco tempo, para mim foi uma revelação. O Ailton Krenak tem uma frase num livro muito bonito chamado Um Rio, um Pássaro. Ele diz, nós precisamos escutar as estações para tornar a natureza um lindo jardim. E parece contraditório, porque um jardim implica ação humana. Mas uma ação humana que escuta as estações do tempo é uma ação humana que não rivaliza, mas, pelo contrário, aprende com a natureza. Com os quilombolas, nós precisamos aprender o conceito que o Clóvis Moura propôs uma vez de quilombagem, que é uma forma de resistência. A extensão precisa oferecer, mas precisa também trazer para a universidade saberes que nós não produzimos. Por fim, o grande desafio da universidade do século XXI é criar formas concretas de tornar a tecnologia digital não uma rival na sala de aula, mas um complemento. João, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Eu sou Ricardo Lodge e te aguardo na próxima edição do Ciência para o Rio. Até lá!